Olá pessoas, sejam bem-vindos ao Sociologia Antes que Acabe. Eu sou o professor Thiago Sigo e esse é mais um vídeo nosso aqui na internet. E hoje voltamos a falar do sociólogo francês Émile Durkheim e do conceito de consciência coletiva. Bom, se você chegou agora nesse canal, recomendo que assista primeiro esse vídeo, onde a gente apresenta o conceito de fato social do Durkheim e depois volte para o conceito de consciência coletiva. Se você já viu o primeiro vídeo, fique conosco. Durkheim é conhecido como sociólogo do fato social. O que isto quer dizer? Durante o desenvolvimento da sociologia, existia uma discussão sobre qual era o objeto específico de estudo dessa nova ciência. Durkheim propôs que, ao invés de dizer genericamente que a sociologia estuda a sociedade, propôs um objeto de estudo mais específico, o fato social, isto é, o conjunto de crenças, de visões de mundo, de opiniões, as formas de pensar, sentir e agir da maioria dos membros de uma sociedade que é dotada de um poder coercitivo sobre esses. E a partir dos fatos sociais surge também a consciência coletiva. E nesse momento é importante você ter em mente que Durkheim se aproxima muito da psicologia, que a sociologia durkheimiana é muito próxima à psicologia, inclusive chamados por muitos de psicologia social. Isto porque Durkheim era amigo do William Max Müller-Wundt, considerado um dos pais da psicologia como ciência. E nesse sentido a gente pode notar que vários temas do pensamento de Durkheim são próximos à psicologia, como por exemplo, consciência coletiva e, é claro, o suicídio, um dos estudos mais clássicos do Durkheim. Nós já falamos sobre esse estudo aqui, então pode clicar nesse link e acompanhar esse vídeo sobre o suicídio. Pois bem, vamos tentar entender melhor o que é essa consciência coletiva sob um ponto de vista sociológico. Durkheim acreditava que as sociedades, para funcionar de maneira harmoniosa, precisavam se manter coesas, ou seja, unidas. Por isso, coesão social é um dos conceitos centrais do pensamento de Durkheim. Para uma sociedade se manter coesa e unida, Durkheim apontava a grande importância da educação, porque, afinal de contas, a educação é o processo através do qual as gerações do presente passam para gerações futuras os valores, as crenças, as normas da sociedade. Quanto maior, melhor for esse processo de transmissão de valores, maior e melhor será a coesão social nas sociedades futuras. Por isso a educação é fundamental. E é justamente através da educação também que são passados esses valores e vão se formando a consciência coletiva de uma sociedade. Pois bem, vamos entender então melhor o que é essa consciência coletiva. A consciência coletiva constitui o conjunto de crenças e dos sentimentos comuns à média dos membros de uma sociedade, formando um sistema determinado e com vida própria. A consciência coletiva é capaz, por exemplo, de constranger os indivíduos que agem de maneira errada e, inclusive, coagir os indivíduos a agir de maneira certa ou agir de maneira com que a consciência coletiva considera correta. E vejam só, por mais diferentes que nós sejamos enquanto seres humanos, e nós somos muito diferentes uns dos outros, existem entre nós mais coisas que nos aproximam, mais coisas que nos tornam iguais, do que necessariamente coisas que nos afastam. E é justamente nesse ponto que entra a consciência coletiva, naquilo que nós temos de mais parecido, naquilo que nós temos de mais semelhante. Por isso é possível dizer que a consciência coletiva é uma espécie de junção entre a cultura, a sociologia e a psicologia. Professor, não entendi. Explica um pouco melhor. Bora, vamos fazer isso. Vamos tentar imaginar a consciência coletiva através do seu contrário. A gente consegue perceber que existe uma consciência coletiva justamente quando ela deixa de funcionar. Ou melhor dizendo, justamente quando ela é fragmentada, quando ela é estilhaçada, quando ela é destruída pela sociedade ou por acontecimentos que ocorrem na sociedade. Muitas vezes, nos deparamos com determinados fatos, com determinados acontecimentos que mancham profundamente a sociedade, que abalam as nossas estruturas e que criam grande comoção social. Por que isso acontece? Por que nos incomodamos mais com determinados acontecimentos e menos com outros acontecimentos? E é nesse momento que entra a consciência coletiva, porque é nesse momento que a consciência coletiva ela é ferida. Vamos pensar um exemplo atrelado à violência. Durkheim dedicou boa parte da sua obra para estudar a violência e os comportamentos desviantes. Pois bem, a violência faz parte da nossa sociedade e é claro que determinados acontecimentos violentos marcam muito mais do que outros.
Vou trazer um exemplo para vocês, um caso de 2008 que marcou muito a sociedade brasileira. Foi a história de um pai, eu não vou citar nomes aqui, que arremessou a sua filha pela janela do 8º andar, uma criança na época com pouco mais de 6 anos. Esse caso ganhou grande comoção social, grande destaque na mídia e chocou basicamente todos os brasileiros, inclusive tendo repercussão mundial. Milhares de pessoas foram às ruas, pediram justiças, foram à frente desse condomínio, foram à frente da delegacia, literalmente querendo linchar esse pai assassino. Pois bem, por que isso acontece? Muitas pessoas são assassinadas todos os dias e nem sempre gera essa comoção. Nós conseguimos entender isso através da ideia de consciência coletiva. Pensem comigo, o que as gerações anteriores passaram para as gerações atuais sobre a função de um pai? Qual é o valor social de um pai? O pai é aquele que deve educar, o pai é aquele que deve dar carinho, o pai é aquele que deve proteger. O pai, sem sombra de dúvida, não é aquele que deve jogar a criança pela janela. Quando isso acontece, a consciência coletiva, naquilo que ela é mais comum a todos nós, é literalmente estilhaçada. As pessoas querem que essa consciência coletiva seja reparada, por isso foram às ruas pedirem justiça. Em casos extremos, uma situação de rompimento da consciência coletiva pode até mesmo levar a uma espécie de anarquia social, que é um pouco do que aquilo que a gente está assistindo nesse momento nos Estados Unidos, em decorrência do assassinato do negro George Floyd, eu acho que é o nome dele, vou deixar aqui no link, que foi assassinado por um policial branco nas frentes das câmeras, gerando grande comoção social. A consciência coletiva foi ferida. É claro que não existem apenas exemplos negativos, existem também exemplos positivos sobre isso. Vamos tentar imaginar o sentimento de união que toma conta do nosso país quando, por exemplo, a seleção brasileira vai jogar. E a felicidade geral quando a seleção brasileira ganha. Ou então a tristeza quando a seleção brasileira sofre uma derrota avassaladora. Vocês lembram bem de qual que eu estou falando, então eu não preciso mencionar aqui. Além do mais, gente, a consciência coletiva ela consegue nos ajudar a entender por que a sociedade reage tão mal diante de determinadas mudanças e por que alguns temas têm tanta resistência por parte de boa parte da sociedade brasileira. Simplesmente porque algumas mudanças sociais são tão rápidas, tão fortes, que abalam a chamada consciência coletiva. Vamos imaginar, por exemplo, no século XX, o voto dos negros e das mulheres. Houve muita resistência em relação a isso. Por quê? Da consciência coletiva daquela época, negros e mulheres não eram considerados seres humanos plenos como os homens brancos. Por isso, o direito deles votar chocou a muitas pessoas e, de certa forma, abalou a consciência coletiva. Hoje a consciência coletiva mudou, todo mundo que está com os pés no século XXI sabe que homens, mulheres, negros, enfim, não há diferença, todos têm o direito a votar, todos têm o direito à cidadania, mas no século XX, ou principalmente no início do século XX, esse entendimento não era muito claro. E hoje nós temos algo parecido acontecendo em relação aos direitos das populações, ou melhor dizendo, ao direito de minorias. Em específico, por exemplo, o público LGBT. A resistência que existe em relação ao direito dos LGBTs, ao direito ao casamento gay, ao direito à doação gay. Por que isso acontece? Porque, de certa forma, ainda milhões de pessoas no Brasil e no mundo foram educados, formou-se uma consciência coletiva no sentido de dizer que o homem foi feito para a mulher e a mulher foi feita para o homem e a família é a união entre o homem e uma mulher. Qualquer coisa que seja diferente disso, em determinado momento, fere também a consciência coletiva. E é claro que essa consciência coletiva vai mudar ao longo dos anos e já está mudando, mas através dela nós entendemos a resistência que existe entre essas mudanças. Portanto, gente, a consciência coletiva está aí, ela existe. Nós não podemos vê-la, nós não podemos tocá-la, mas a gente consegue sentir e consegue observar os exemplos dessa consciência coletiva. Nesse caso, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, espero que eu tenha ajudado a compreender melhor esse conceito através dos nossos exemplos aqui. E se você gostou do vídeo, se inscrevam no canal, me sigam nas redes sociais e, é claro, deixem aquele like. Forte abraço a todos e valeu!